Você já notou como algumas pessoas parecem ter tudo? Trabalho estável, conta no azul, família tranquila, enquanto outras, mesmo se esforçando todo dia, acordam mês após mês com a mesma sensação de que o dinheiro some antes mesmo de chegar? E o mais perturbador, muitas dessas pessoas que vivem no sufoco se consideram fiéis, trabalhadoras, dedicadas. Elas não estão paradas, estão correndo, mas continuam pobres. A mentira que o mundo moderno colocou na cabeça de todo brasileiro é que pobreza é falta de oportunidade, que é culpa do governo, da economia, do desemprego, da sorte que nunca aparece. Mas hoje eu preciso te dizer algo que vai incomodar. Em 2026, com tudo o que existe disponível, cursos gratuitos, informação na palma da mão, igrejas em cada esquina, comunidades de apoio, a maior causa de pobreza não é falta de recurso, é falta de discernimento, que é a repetição inconsciente de hábitos que a Bíblia chama de caminhos tortos e que a ciência moderna confirma como padrões autodestrutivos. Hoje vou revelar os 10 hábitos que estão gerando pobreza em 2026. Não é teoria, não é palestra motivacional, é um diagnóstico urgente. E eu vou tratar esse diagnóstico como o que ele é: uma crise, uma emergência espiritual e financeira que exige resposta imediata. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e me conta nos comentários. Qual desses 10 hábitos você acha que mais te persegue? Vamos juntos identificar e eliminar o que está te mantendo preso. Era 23 de dezembro de 2024. Faltavam 2 dias para o Natal e Marcos estava sentado na cozinha da casa alugada, onde morava com a esposa Fernanda e os 2 filhos pequenos. Na frente dele, espalhadas pela mesa, havia contas atrasadas, uma notificação de despejo, o extrato do cartão de crédito com o limite estourado e uma folha de papel onde ele tinha tentado fazer as contas mais de 5 vezes. O resultado era sempre o mesmo: negativo. Ele devia mais do que recebia. Devia mais do que provavelmente receberia nos próximos 3 meses. Marcos tinha 34 anos, tinha trabalhado desde os 16, nunca ficou parado. Tinha feito cursos, mudado de emprego 2 vezes em busca de algo melhor, rezado, jejuado, pedido a Deus sinais e milagres. E ainda assim estava ali às 23 horas de uma sexta-feira pré-natalina, com $47 na conta e uma família dependendo dele. O celular vibrou. Era uma mensagem do irmão mais velho, Rodrigo, que morava em outro estado e que Marcos raramente via. Irmão, vi que você está passando por aperto. Podemos conversar amanhã? Marcos não sabia que aquela mensagem ia mudar tudo. Não porque Rodrigo fosse rico, não porque fosse dar dinheiro, mas porque Rodrigo tinha algo que Marcos nunca teve. Ele sabia identificar os hábitos que o estavam destruindo. No dia seguinte, os 2 conversaram por horas. Rodrigo não pregou, não julgou, mas foi direto. Marcos, vou te mostrar 10 comportamentos que eu mesmo tive e que quase me destruíram. Se você tiver coragem de encarar cada um deles, não amanhã, hoje, sua vida vai começar a mudar antes do próximo Natal. Marcos fechou os punhos, assentiu e Rodrigo começou. O primeiro hábito que gera pobreza em 2026 é gastar antes de guardar. Rodrigo olhou para o irmão e perguntou: quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Marcos pensou por um segundo e respondeu: pago as contas. Rodrigo balançou a cabeça lentamente. Esse é o problema. Você paga tudo menos a si mesmo. E então citou Provérbios 21:20. O sábio tem provisões preciosas e óleo em sua casa, mas o tolo as devora. A lógica moderna diz: gaste o que sobrar. A lógica bíblica diz: guarde antes de gastar. James Clear, em Hábitos Atômicos, explica que comportamentos que não têm um sistema automático raramente acontecem. Guardar dinheiro não pode ser uma intenção, precisa ser um sistema, precisa ser o primeiro item da lista. Marcos percebeu que em 15 anos de trabalho, nunca tinha guardado um único mês sequer antes de pagar as contas. O segundo hábito é não ter orçamento, ou ter e nunca seguir. Rodrigo abriu o celular e perguntou: você sabe exatamente quanto gastou com alimentação fora de casa no mês passado? Marcos não sabia nem aproximadamente.
E esse é o ponto. Quem não sabe para onde o dinheiro vai, nunca consegue redirecionar o fluxo. Provérbios 27:23 é direto. Conhece bem o estado do teu rebanho e considera os teus gados. Na linguagem de 2026, isso significa: conhece os números da tua vida financeira. Sem orçamento, qualquer salário, pequeno ou grande, vira água escorrendo por entre os dedos. O terceiro hábito é usar dívida para manter a aparência. Rodrigo perguntou sobre o celular novo que Marcos tinha comprado no mês anterior, parcelado em 18 vezes. Sobre as roupas das crianças numa loja de grife, porque não dá para deixar meu filho passar vergonha. Marcos ficou em silêncio. Rodrigo disse com cuidado: Irmão, eu entendo. Mas existe uma diferença entre suprir necessidade e sustentar imagem. E quando a gente usa dívida para sustentar imagem, está hipotecando o futuro dos próprios filhos para parecer bem hoje. A Bíblia em Romanos 13:8 é clara: a ninguém devais coisa alguma. Claro que isso não significa que dívida é sempre pecado, mas dívida para consumo, para aparência, para o que não gera retorno, é uma das maiores armadilhas financeiras do século XXI. O quarto hábito é não aprender sobre dinheiro. E aqui Rodrigo ficou mais sério. Marcos, me diz uma coisa. Você já leu um livro sobre finanças pessoais? O irmão negou. Assistiu a algum curso sobre educação financeira? Negou de novo. E sobre a sua área profissional, quando foi a última vez que investiu em capacitação? Silêncio longo. Isso não é julgamento, é diagnóstico. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Não por falta de fé, por falta de conhecimento. Em 2026, viver sem educação financeira é como tentar dirigir na contramão achando que o semáforo vai te proteger. O quinto hábito, e um dos mais dolorosos, é ter uma mentalidade de consumidor, não de produtor. Rodrigo explicou: existe uma diferença fundamental entre quem acorda todo dia pensando o que vou comprar e quem acorda pensando o que vou criar, oferecer, produzir, servir. O consumidor sempre estará no fim da cadeia financeira. O produtor está no início. A parábola dos talentos em Mateus 25 é brutal nesse ponto. O servo que recebeu um talento e enterrou não perdeu porque era malvado. Perdeu porque era passivo, porque não fez nada com o que foi confiado a ele. Em 2026, ficar esperando o emprego perfeito, o momento certo, a oportunidade que vai cair do céu, enquanto não se move para criar valor, isso é enterrar o talento. Marcos estava ouvindo com uma mistura de desconforto e reconhecimento. Cada hábito que o irmão descrevia era um espelho. Doía ver, mas era necessário. O sexto hábito é fugir de conflito financeiro em vez de enfrentá-lo. Rodrigo contou que por anos ignorou cartas do banco, evitou abrir extratos, fingiu que dívidas iam desaparecer se não as olhasse. Isso tem nome: evitação financeira. E é um dos padrões mais comuns em famílias que vivem em pobreza crônica. A Bíblia em Mateus 5:25 diz: entra em acordo com o teu adversário, enquanto ainda estás a caminho com ele. Em linguagem financeira, negocie a dívida antes que ela vire processo. Enfrente o número, por mais assustador que seja, porque o que não é enfrentado cresce no escuro. O sétimo hábito é depender de uma única fonte de renda. Em 2026, o mercado mudou de uma forma que não tem volta. Empregos desaparecem, inteligência artificial automatiza funções inteiras, empresas fecham e reestruturam em velocidade que nenhuma geração anterior enfrentou. Quem tem uma única fonte de renda está sobre uma cadeira de uma perna só. Provérbios 31, ao descrever a mulher virtuosa, mostra alguém que planta, que produz, que compra e vende, que diversifica. O conceito de renda extra não é luxo em 2026, é sobrevivência. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a pobreza não vem da falta de recursos no mundo, vem da falta de iniciativa em acessar os recursos que existem. E em 2026, quem não diversifica a renda está deixando recursos acessíveis passarem pela mão. O oitavo hábito é negligenciar relacionamentos produtivos.
Marcos perguntou: Como assim? E Rodrigo respondeu: Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Marcos foi listando. Rodrigo perguntou gentilmente sobre cada uma. Essa pessoa tem uma visão financeira saudável? Essa pessoa te desafia a crescer? Essa pessoa já conquistou o que você quer conquistar? O silêncio de Marcos foi a resposta. Provérbios 13:20 diz que quem anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos será destruído. Isso não é crueldade com amigos, é consciência de que ambiente molda comportamento. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, demonstra que hábitos são altamente contagiosos dentro de grupos sociais. Se todo mundo ao seu redor gasta compulsivamente, vive endividado e nunca fala sobre investimento, você vai fazer o mesmo, quase automaticamente. O 9º hábito é adiar a transformação esperando o momento perfeito. Quando melhorar de emprego, começo a guardar dinheiro. Quando passar essa fase, começo a estudar. Quando as crianças crescerem, aí sim vou investir em mim. Rodrigo olhou nos olhos do irmão. Marcos, o momento perfeito é uma ilusão que a mente usa para não precisar mudar agora. E quem espera o momento perfeito morre esperando. Eclesiastes 11:4 diz que quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não cegará. A tradução prática: quem fica esperando condições ideais nunca age, e quem não age não colhe. A crise em que Marcos estava naquele Natal não era resultado de azar, era resultado de anos de adiamentos acumulados. Carol Dweck, em Mindset, demonstra que a mentalidade de crescimento, a única que produz mudança real, exige agir apesar das circunstâncias, não por causa delas. E chegamos ao 10º hábito, o mais profundo, o mais espiritual e provavelmente o mais polêmico. O 10º hábito é confundir fé com passividade. Rodrigo respirou fundo antes de falar esse. Irmão, eu preciso que você ouça isso com o coração aberto. Existe uma distorção perigosa na nossa cultura cristã que transformou a fé em uma desculpa para a inação. A gente ora pedindo que Deus resolva o que Ele já nos deu condição de resolver. A gente jejua pedindo milagre, onde Deus está esperando obediência. A gente espera o céu abrir, enquanto enterra o talento. Marcos sentiu o peso daquelas palavras. Rodrigo continuou. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta, não adormecida, não fraca, morta. Deus não vai guardar o dinheiro por você se você nunca criou o hábito de guardar. Deus não vai pagar sua dívida por negligência se Ele já te deu cérebro, mãos e tempo para negociá-la. A fé que move montanhas não é a que fica olhando para a montanha e esperando ela sair. É a que pega a enxada e começa a cavar. Houve um longo silêncio entre os 2 irmãos. Então Rodrigo disse algo que Marcos nunca esqueceu. A boa notícia é que hábito não é destino. Hábito é escolha repetida, e escolha pode ser mudada. Não no próximo mês, hoje. E aqui preciso pausar a história de Marcos para falar diretamente com você que está assistindo. Porque o que aconteceu a seguir com Marcos não foi um milagre instantâneo. Não foi um cheque chegando na caixa de correio. Não foi um estalo sobrenatural que resolveu 15 anos de hábitos destrutivos em uma noite. O que aconteceu foi uma decisão. Uma decisão de não adiar mais. Uma decisão de encarar o número por mais feio que fosse. Uma decisão de ser brutalmente honesto sobre onde o dinheiro estava indo. Uma decisão de aprender o que nunca tinha aprendido. Uma decisão de mudar o ambiente, os hábitos, o pensamento. E isso é o que a verdade desconfortável exige de você agora. A maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo vai gostar, vai se identificar, vai comentar que vídeo poderoso e vai continuar exatamente como estava, porque identificar o hábito é fácil. Mudar o hábito dói. Mudar o hábito exige humildade para admitir que você estava errado. Exige paciência para não ver resultado imediato. Exige obediência radical a princípios que funcionam, mesmo quando a vontade grita para fazer diferente. Mateus 7:21-23 é um versículo que poucos gostam de ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
O problema não é conhecer a verdade, é obedecer a ela. Então vou te dar o plano de ação agora. Não daqui a uma semana. Hoje. Primeiro, abra seu extrato bancário dos últimos 3 meses. Todos eles. Não amanhã. Agora. Olhe cada linha. Encare o número. Segundo, identifique qual dos 10 hábitos que eu descrevi hoje está mais presente na sua vida. Só um, o mais urgente. Terceiro, crie um sistema, não uma intenção, para eliminar esse hábito. Se é gastar antes de guardar, configure uma transferência automática no dia do pagamento, antes de pagar qualquer outra coisa. Se é não ter orçamento, baixe um aplicativo e registre cada gasto pelos próximos 30 dias. Se é dívida para a aparência, corte um item de consumo supérfluo hoje mesmo. Quarto, entre numa comunidade de pessoas que pensam diferente de você financeiramente. Igreja, grupo de estudos bíblicos sobre mordomia, grupo de educação financeira. Ambiente é tudo. Quinto, comprometa-se com 90 dias, não com a vida toda, só com os próximos 90 dias de obediência a esses princípios. José passou anos na prisão antes do palácio. Davi passou anos fugindo antes do trono. Daniel passou noites de oração antes da libertação. A Bíblia inteira nos mostra que Deus honra quem honra o processo, não quem quer pular etapas. Rodrigo terminou a conversa com Marcos dizendo: Irmão, eu não te dei nada que você já não tinha. Te dei só um espelho. O que você faz com o que viu é sua escolha. Marcos fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, a mesa estava a mesma. As dívidas, o extrato, a notificação de despejo. Mas algo tinha mudado dentro dele. Não a situação. Ele. 2 anos depois, Marcos estava sentado na varanda de uma casa própria. Pequena, simples, mas sua. A dívida tinha sido negociada, paga, encerrada. A renda extra, que começou com um bico nos fins de semana, tinha crescido para um pequeno negócio. O dízimo, que ele nunca havia praticado com consistência, tinha se tornado o primeiro lançamento no orçamento de toda a família. E a paz, aquela paz que excede todo o entendimento de Filipenses 4, 6 e 7, tinha chegado não como consequência de circunstância, mas como fruto de obediência. No dia em que se mudou para a casa nova, Marcos ligou para Rodrigo e disse apenas: Valeu, irmão. Você foi honesto quando eu precisava de honestidade, não de consolo. Essa é a diferença entre alguém que te ama de verdade e alguém que só quer sua aprovação. Amor verdadeiro fala a verdade, mesmo quando dói. E é por isso que esse vídeo existe. Você não veio até aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você reconhece que a vida que você tem não é a vida que você foi criado para ter. E a boa notícia é que Jeremias 6,16 diz: Pedi pelos caminhos antigos, perguntai qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Os caminhos são antigos, os princípios são testados, e eles funcionam. Não apenas para quem tem sorte, não apenas para quem nasceu rico, mas para quem decide obedecer. A transformação não está esperando pelo momento certo. Não está esperando a economia melhorar. Não está esperando o seu chefe te dar um aumento. Está esperando uma decisão sua, agora. Deus não vai forçar. Ele convida, e o convite está aberto. Agora, antes de fechar esse vídeo, me faz um favor. Vai nos comentários e me diz qual dos 10 hábitos você vai eliminar primeiro. Esse ato simples de escrever já é o primeiro passo da mudança, porque coloca em palavras o que estava nebuloso na sua mente. Se você quer se aprofundar nos princípios que discutimos hoje, no nosso shopping, você encontra livros que complementam perfeitamente essa jornada. Recomendo especialmente O Poder do Hábito de Charles Duhigg, que explica a ciência por trás da mudança de comportamento, e A Ciência de Ficar Rico de Wallace Wattles, que une princípio com prática de um jeito que vai te surpreender. Obrigado a quem ficou até o fim. Você não é a maioria. A maioria desiste antes de terminar, na vida e nos vídeos. Você ficou. Isso já diz algo sobre quem você é. Agora vá. Entre em ação. Comece hoje. E daqui a 2 anos, que você seja o Marcos da varanda da casa própria,
não o Marcos da cozinha com as contas espalhadas na mesa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.